nesses dias nós estamos envolvidos nessa temática falando sobre a oração, porque tudo começa com oração, né? Essa é, acredito ser a 5ª mensagem sobre oração, e o tema de hoje é orando com o rei Davi. Orando com o rei Davi, glória a Deus. Um dos grandes oradores da Bíblia, o rei Davi. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo dá aquele conselho que nós estamos adotando como nosso texto base, e o texto é: orai sem cessar, orem sem parar. Ao olhar para a vida do rei Davi, como nosso exemplo de oração, no tema de hoje, nós vamos explorar esse tema orando com o rei Davi, lidando com algumas etapas de sua vida. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E tem até uma coisa engraçada que eu ouvi uma vez, gente, vocês me permitem contar isso aqui. Um pastor foi perguntado sobre essa questão: por que Davi é segundo o coração de Deus? E aí ele prontamente respondeu: porque Jesus é o primeiro. Davi é o segundo, e Jesus então, porque Jesus é o primeiro. Claro, é uma brincadeira. Porém, Davi ser considerado alguém segundo o coração de Deus é no sentido de alguém de acordo com, alguém aprovado por, alguém parecido com. Então Davi é segundo o coração de Deus porque ele é parecido com o coração de Deus. E nós encontramos Davi sendo esse ser humano parecido com o coração de Deus, na sua compaixão. Davi é parecido com o coração de Deus na sua entrega e na sua doação. Davi é parecido com o coração de Deus porque quando Deus se revela em Jesus, uma das características de Jesus é a obediência. Davi é obediente. Então essa é a ideia central de Davi ser chamado pelo próprio Deus alguém segundo o coração dele. Mas Davi nos revelou orações muito profundas e muito sentimentais em toda a sua carreira, e isso deixa para a gente um exemplo de que a oração não é, em hipótese alguma, um instrumento técnico. A oração é um instrumento sentimental. A oração deve sair das nossas emoções. Eu não posso orar do meu conhecimento, da minha habilidade de falar, de articular as palavras, de falar um português assim, que seja, né, todo rebuscado. Essa é a oração fruto da minha cognitividade, da minha construção. Essa oração precisa ser uma oração sentimental. A oração deve prover dos nossos, porque ao observar a maneira com que Davi se expressou a Deus, nós não cremos por sentimento, nós cremos pela fé, e a nossa fé tem razão. Mas ao orar, nós podemos usar a ferramenta dos nossos sentimentos, porque nos sentimentos estão expressas nossas frustrações, nossas angústias, nosso medo, nossa raiva, nossa revolta. Também estão expressos nossa alegria, nosso contentamento, nossa satisfação, nossa paz de espírito. E os sentimentos, como base para promover essa oração, são revelados aqui no jeito que Davi faz as suas orações. E é claro que os nossos sentimentos não nos dominam, nós não somos dominados por ele, mas nós nos utilizamos deles no momento de expressar a oração, porque é uma oração que tem originalidade. Você imaginou uma situação? Pense comigo. Eu passei um dia frustrante, chateado, triste. Alguém me irritou. 5 pessoas pisaram no mesmo calo. E eu estou daquele jeito. E aí eu vou orar, eu vou falar com Deus. Eu digo: oh Senhor, eu estou muito feliz. E a mão tremendo. Nesse momento, eu estou muito... Não é a realidade, não é a verdade.
A oração vai revelar: meu Senhor, 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 olha, hoje deu, hoje foi, olha, agora o Senhor vai me escutar aqui, porque o negócio está feio, aqui a coisa está, olha, fulana me chamou assim, 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 e ciclano, não, olha, eu estou entendendo. A oração que provém desses sentimentos não é uma oração pecaminosa, não é uma oração negativa. Eu estou me expressando a Deus exatamente como eu estou sentindo. E olha Davi, Salmo 57, versículos 1 e 2. Gente, perceba o sentimento nessas falas de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me refugiarei, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Perceba o sentimento na fala de Davi. Ou o Salmo 3, versículos 1 e 2. Olha o texto: Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Olha o que diz o Salmo 51, 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Essas três orações que nós lemos aqui, elas expressam muito sentimento. E observar Davi nos dá coragem, nos dá esse entendimento de que nós podemos orar com os nossos sentimentos, expressando aquilo que o nosso coração está sentindo, falando com Deus da realidade da nossa situação, e Deus não nos ignora. Por quê, pastor? Porque Deus nos conhece, Ele sabe quem nós somos, e não adianta eu fingir diante de Deus ser uma coisa, ou fingir diante dele uma coisa que não é a realidade. Por que eu vou orar uma mentira? Eu preciso orar a realidade do que está acontecendo comigo. E toda vez que você estiver frustrado, chateado, irritado, perturbado, qualquer coisa que esteja tirando você do sério, você precisa falar com Deus. Falar com outra pessoa não vai resolver o nosso problema. Falar, postar, eu vou reclamar muito no Twitter. Eu não sei se vocês já ouviram essa história. Eu vou contar para alguém, eu vou fazer um story aqui, eu vou falar a verdade para todo mundo. Não, gente, deixa esse pessoal para lá. Fala com Deus, expressa para Ele as suas emoções, e Ele vai te ouvir, e Ele vai fazer como fez pelo rei Davi. Oh, aleluia! 3 orações de Davi. Vamos olhar para 3 orações de Davi, porque existem muitas etapas na história de Davi. O primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, e o começo do primeiro livro dos Reis fala de Davi. Davi tem uma história assim enorme, muito grande, muitos detalhes, muitas minúcias da história do rei Davi. Mas nós vamos olhar para 3 momentos em que Davi fez orações muito especiais, e nesses momentos nós precisamos imitar isso, copiar isso, replicar isso, para a glória de Deus. Vamos lá. Primeiro, orações de Davi fugindo de Saul. Depois de receber a unção de rei na cabeça, Davi não foi receber a unção de rei, sou rei. Não. Levou um tempo para que Davi fosse levantado, coroado rei de Israel. Nesse tempo, ele enfrentou diversas situações. E uma das situações foi o rei atual, no caso o rei Saul, decidiu perseguir Davi. E durante esse período em que ele fugia de Saul, ele compôs muitas orações, clamando por proteção, por refúgio. E o contexto dessa fuga começa lá em 1 Samuel 19, versos 1 e 2. Olha o que diz o texto. E Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, tinha grande amizade a Davi. E Jonatas informou-o, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto, esconde-te. Davi recebeu anúncio de seu amigo Jonatas, que no caso era o filho do rei, que o pai dele tinha dado ordem de matá-lo, que ele tinha sido, sua cabeça estava prêmio. E os
soldados do rei, a polícia do rei, não ia hesitar em encontrar Davi, faca nele. Jonatas disse, como amigo, disse: olha, o jeito que você tem que fazer é se esconder. E Davi começou uma série de fugas e de esconderijos, se escondendo aqui, escondendo ali, ficando aqui, ficando ali, ficando aqui, ficando ali, fugindo para lá e para cá. Ele passou muito tempo fugindo. Enquanto ele fugia, algumas orações que Davi fez aparecem para a gente no texto bíblico, e a gente precisa olhar para essas orações e aprender uma lição com elas. Salmo 59, versos 1 e 2, olha o que diz o texto: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim, livra-me, pois, dos que praticam iniquidade, salva-me dos homens sanguinários. Davi está orando no momento de fuga, e essa oração acontece enquanto ele fugia do rei Saul. Davi clama por livramento e proteção contra aqueles que procuravam matá-lo. Ele reconhece a maldade dos seus inimigos e busca refúgio na justiça de Deus. Eu aprendi uma lição com o nosso pastor Flausilino, quando ele pregou uma série de mensagens sobre o homem de Deus. E essa série de mensagens começa, queria que você desse uma olhada nisso depois. O homem de Deus, é uma série de várias mensagens. O homem de Deus, gente, pensa num negócio interessante. Ele começa dizendo que as características do homem de Deus são muitas, mas a primeira é que o homem de Deus foge. Como assim? O homem de Deus foge. E aí ele dá uma lista do que a gente foge. A gente foge da aparência do mal, a gente foge da mentira, foge da avareza, foge da fofoca, foge das palavras negativas, foge das más atitudes, foge do mau comportamento. No caso de Davi, depois de matar Golias, Davi matou Golias, Davi foi o responsável, ele foi o ápice da vitória de Israel. No caso, Saul era o rei, mas ele foi o herói do momento, e as pessoas gritaram: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aí começou a tensão de ciúmes de Saul, ele foi escalando, teve um momento que ficou tão insuportável, que Davi fugiu, saiu da presença dele, fugiu, começou a se esconder, foi ameaçado de morte, todo esse contexto. O que isso ensina para a gente? Às vezes, as situações das quais Deus permite que aconteçam conosco, que a gente tem que fugir, tem que sair de perto, tem que virar as costas e sair andando, deixar a situação acontecer. Deixa, quem está bravo, quem está irritado, quem quer matar, deixa querer matar, quem está violento, deixa ele ficar violento. O homem de Deus, ou a mulher de Deus, foge, ele desvia dessas coisas. E Davi, enquanto fugia de Saul, fez algumas orações, e essa oração aqui do Salmo 59, o verso 1 e 2 que nós lemos, olha o contexto que ele usa: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Davi está dizendo que ele tem inimigos, tem pessoas que estão contra ele, mas ele está pedindo livramento. Ele diz: Senhor, me livra, Senhor, me livra, me livra. Pode ser que você não seja inimigo de ninguém, mas alguém decidiu ser seu inimigo, alguém tomou a postura de seu inimigo. A oração é: livra-me, ó Deus, livra-me, ó Deus. O texto vai mais para frente, do verso 16 e 17 do Salmo 59, olha o que Davi diz: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã te louvarei com alegria, a tua misericórdia, pois tu me tens sido uma fortaleza e refúgio no dia da minha angústia. A ti, fortaleza minha, cantarei louvores, porque és o meu alto refúgio, és o Deus da minha misericórdia. Mesmo em meio ao perigo, fugindo do rei Saul, que tinha todas as prerrogativas de como rei. O que o rei quer? O rei quer que você morra? Você vai morrer, porque o rei manda. O rei tinha essas prerrogativas. O rei podia mandar matar e podia mandar fazer viver quem quisesse. Ele tinha essa autoridade. Mas Davi está orando a Deus durante essa sua fuga, dizendo: Senhor, eu te louvo porque o Senhor tem me livrado. O Senhor me livrou da vontade do rei. O rei quer que eu seja encontrado morto numa vala, mas o Senhor me livrou, o Senhor me alcançou, o Senhor me redimiu, o Senhor está me preservando, o Senhor é o meu alto refúgio, o Senhor é o meu esconderijo nesse momento que eu estou atravessando. Quando Davi fugia de Saul, o contexto das suas orações é uma oração de pedido de livramento, mas também é um pedido de louvor, é uma entrega de louvor, é uma entrega de adoração pelo aquilo que ele está enfrentando, e porque Deus está livrando Davi mesmo em meio àquela circunstância, mesmo em meio ao perigo. Davi está louvando a Deus pela sua misericórdia, e ele vê Deus como um lugar forte, como um lugar de refúgio, onde ele pode se esconder e de todo mal. Eu quero convidar você essa manhã a orar como o rei Davi. Se você tiver que fugir de alguém
alguém que está tentando contra a sua vida, se você tiver que fugir de uma situação que está tirando a sua paz, se você tiver que se desviar de uma situação que está sendo muito calamitosa para você, ore semelhante ao rei Davi, peça a Deus livramento, mas também tenha louvor e adoração nos seus lábios, porque Deus fará com que você esteja num lugar seguro. Aleluia. Agora, uma segunda etapa das orações de Davi, primeiro ele ora fugindo de Saul, mas nessa segunda etapa, orações de Davi fugindo de Absalão. Orações de Davi fugindo de Absalão. Saul era um inimigo externo. E Absalão? Quem que é Absalão, pastor? Filho de Davi. O quê? Filho de Davi. Filho mais velho. Um dos filhos mais bonitos de Davi. O primeiro era o Amnon e o segundo Absalão. Menino bonito, cabelo grandão, bonitão, barbona, bonito. Menino, olha, um menino lindo, mas violento demais. Meu Deus, pensa num rapaz violento. Pensa num rapaz encrenqueiro, briguento. Tudo, o menino, qualquer coisa, faca, ele puxava a faca, tudo no menino era faca, briga terrível. Esse menino tinha o sangue no olho, era um perigo esse rapaz. E aí, o contexto histórico narra para a gente que ele decidiu que ele ia tomar o trono do pai dele, ele decidiu que ele ia matar o pai, ele estuprou concubinas de seu pai, quando seu pai já era rei. Absalão fez um estrago. O contexto dessa história aparece em 2 Samuel 15, versículos 13 e 14. O contexto dessa fuga aparece assim. Olha o que diz o texto. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue após Absalão. Davi tomou o reino e convenceu pessoas de que seu pai não era mais apto a reinar, que seu pai era alguém que merecia o desprezo deles, e o coração dessas pessoas se inclinou com ele. Disse, pois, Davi a todos seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não podemos escapar diante de Absalão. Apressai-vos a sair, para que porventura não nos apanhe de repente e faça cair sobre nós o mal, e fira a cidade a fio de espada. Davi fugiu do inimigo externo, que era Saul, e agora tem que fugir de um inimigo interno, seu próprio filho Absalão. O rapaz estava possuído por algum tipo de mal, que fez com que ele se voltasse contra o próprio pai, atentasse contra a própria família, fosse violento com as suas irmãs, com seus irmãos. Ele juntou um conselho de príncipes para si. Irmãos, esse rapaz fez uma contenda em todo Israel. E o pai dele disse: espera aí, gente, eu não vou enfrentar meu filho em batalha. Davi é um herói de guerra, um soldado experiente, um grande guerreiro. Deus deu vitórias espetaculares a Davi. Davi brigou e venceu muitas vezes, mas ele se recusou a brigar dentro de casa. Disse: eu não vou brigar com meu filho. Nós vamos sair correndo daqui, vocês arrumam tudo e vamos sair por aquela porta, qualquer porta que estiver aberta, a gente vai sair e não vai ficar por aqui. Eu não quero conflito com o meu filho, nós vamos embora. E Davi fugiu de Absalão. Uma dessas fugas, enquanto Absalão procurava por ele, Davi teve a oportunidade de escrever alguns salmos e algumas orações. Ele deixou registrado para a gente a oração do Salmo 3. Salmo 3, versículo 3 e 4, é uma oração de Davi fugindo de seu filho Absalão. Olha o que o texto diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ouviu-me desde o seu santo monte. Davi em sua oração diz: Senhor, eu estou sofrendo essa perseguição por parte do meu filho, mas o Senhor é um escudo para mim. É o Senhor quem exalta a minha cabeça. As pessoas acham que eu vou ficar humilhado, que eu vou ficar rebaixado, que essa situação familiar vai denegrir o meu nome, vai manchar a minha imagem como o rei de Israel que teve sua família dilacerada. Mas eu creio no Senhor. O Senhor é o meu escudo. O Senhor vai guardar a minha casa, vai guardar a minha família. O Senhor vai exaltar a minha cabeça. Davi reconhece Deus como seu protetor e como a sua fonte de honra. Davi não coloca a sua força na sua espada, na sua capacidade de vencer as guerras e as batalhas de maneira estratégica, mas ele coloca no Senhor a sua confiança, e ele ora sabendo que Deus sempre ouve, sempre responde às suas orações.
O Salmo 3, versículos 5 e 6, Davi ainda diz assim, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Oh, aleluia! Davi está orando dizendo, olha, eu estou deitando e dormindo porque Deus me sustenta, porque se fosse pela minha habilidade eu já tinha morrido, se fosse pela minha capacidade de me defender eu já tinha passado dessa para uma melhor ou uma pior, eu não sei, se fosse depender de mim, a minha capacidade de derrotar o meu filho, de vencer, eu não quero brigar com o meu filho. Quando o filho de Davi, Absalão, foi encontrado morto, e alguém chegou com uma notícia, Davi, o seu filho morreu, viva! Davi deu 2 tapas na pessoa e põe isso daqui, foi para fora, tira daqui, tira de perto de mim, porque ele não aguentou, ele sentiu dor, ele sentiu desprezo, ele sentiu o seu coração apertado, porque seu filho, querido filho Absalão, tinha morrido, mesmo depois do que o menino fez contra ele, mesmo depois de toda aquela perseguição, a maldicência, a conspiração, Davi não permitiu que isso entrasse em seu coração, para que ele desprezasse o seu filho, ou rejeitasse o seu filho. Eu vim pregar para você aqui essa manhã, que como Davi orou durante essa perseguição, ele orou agradecendo a Deus que o preservava e que sempre o ouvia. Davi orou agradecendo a Deus que sempre foi seu protetor, dizendo, eu durmo e acordo porque o Senhor me protege. Gente, durante as perseguições internas que nós sofremos, perseguições familiares, perseguições ou lutas ou desafios com pessoas próximas, com amigos próximos, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos colocar no Senhor a nossa esperança, a nossa confiança, mesmo em face das pessoas que estão contra nós, que são os mais próximos. E isso acontece porque não tem um machucado maior feito por alguém que esteja perto de você. Alguém que está longe não te machuca tanto, mas quem está perto corre o risco de te machucar muito. Mas mesmo assim, Davi mantém sua confiança em Deus. Eu oro nessa manhã, eu trago esse conselho para que nós oremos essa manhã semelhante ao rei Davi. Diante das perseguições internas não podemos desistir, nós temos que continuar falando com Deus, porque Ele é quem te faz deitar e levantar em paz, é Ele quem te guarda, é Ele quem te cerca, é Ele quem te preserva de todo o mal. Aleluia. Por último, nós vamos falar sobre as orações de louvor pela vitória e proteção. Orações de louvor pela vitória e proteção. Davi orou quando fugia de Saul, Davi orou quando fugia de Absalão. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre orações de louvor pela vitória e proteção. Davi sempre tinha um cântico preparado para cantar. Davi sempre tinha uma adoração preparada. E eu quero sugerir uma coisa para a gente aqui. Nós precisamos ter um louvor no crédito. Oh, aleluia! Louva no crédito. E você louva no crédito. Não precisa ser no débito, louva no crédito. Um louvor que você deixa um louvor guardado, deixa um louvor preparado, deixa um louvor, mesmo que seu coração esteja chateado, deixa um louvor preparado, mesmo que suas emoções estejam para baixo, você sinta que você não vai conseguir, deixa um louvor no crédito, deixa um louvor guardado para os momentos de aflição, de agonia. Pastor, eu não consigo cantar, põe ele e só escuta, deixa esse louvor fluir perto de você, porque o nosso louvor, oh aleluia, o louvor que nós produzimos a Deus, ele é capaz de estabilizar o nosso espírito, e por mais desafiador que pareça o momento, por mais triste que pareça a situação, o nosso louvor é capaz de estabilizar o nosso espírito e preparar o terreno para uma conversa, uma comunicação sadia com o nosso Deus. Diga aleluia essa manhã, oh glória a Deus, aleluia. Davi é conhecido por suas orações de louvor e de agradecimento. Após Deus livrá-lo de todos os seus inimigos, após Deus operar grande livramento em uma batalha, Davi escreve o Salmo 18. E o Salmo 18 é um salmo de louvor, porque Deus lhe deu vitória e livramento, vitória e proteção, vitória e garantia de sucesso. O Salmo
O Salmo 18 é uma versão estendida de 2 Samuel 22, verso 1 e 2. 2 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2. Davi está, a história da batalha, da vitória que ele recebe, e aí vem a adoração. Aí o Salmo 18 é só aquele especial, só o compilado desta canção. Então vamos lá, 2 Samuel 22, versos 1 e 2, diz assim: E falou Davi ao Senhor essas palavras deste cântico, no dia que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul, dizendo: O Senhor é o meu rochedo, meu lugar forte e o meu libertador. Olha o contexto de Davi. Depois que Deus lhe deu esse livramento, ele tinha um cântico, ele tinha uma adoração para cantar. E aí aparece lá o Salmo 18, verso 1 e 2. Olha o que diz o Salmo 18, verso 1 e 2: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Hoje a gente perceba que Davi tornou isso aqui tão pessoal. Deus é meu refúgio, meu apoio, minha fortaleza, meu escudo, meu lugar seguro. Deus é meu, Deus é meu, Deus é meu, Deus é meu. Em ninguém mais Davi confia, em nada mais Davi confia. Ele só confia em Deus, ele só louva a Deus, ele só clama por Deus. Ele não diz meu dinheiro é meu refúgio, ele não diz meu conhecimento, minha habilidade é meu refúgio, ele não diz minha capacidade de relacionamento é meu refúgio. Ele diz: Deus é meu refúgio, Deus é meu, Deus é meu, Deus é meu. Nada mais importa, Davi. Deus é meu. Quem pode dizer aleluia aqui essa manhã? Deus é meu. Davi está dizendo para a gente, Davi está propondo para a gente, ele está expressando amor e gratidão, reconhecendo Deus como sua exclusiva fortaleza, seu libertador, seu refúgio. Ele está colocando sua confiança plena em Deus de uma maneira que se torna visível para todos à sua volta. Deus é meu, Deus é meu, Deus é meu, Deus é meu. E o texto continua no Salmo 18, versos 46 ao 48, ele diz mais: O Senhor vive, bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus quem me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. É Ele quem me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Oh, aleluia! Davi está dizendo: Deus é o meu protetor, o meu defensor. Quem vai à frente é Deus, quem está do lado é Deus, quem chega primeiro é Deus, quem resolve meus problemas é Deus, a quem eu recorro é Deus, 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 Deus. Davi não posiciona ninguém diante dele que seja responsável pela vitória. Ninguém é responsável pela bênção, ninguém é responsável pela liberdade, livramento, proteção, garantia de sucesso. Ninguém. É Deus, é Deus, é Deus. Deus é para mim. Ele coloca tudo, toda a sua confiança, todo o seu objetivo, ele coloca em Deus. Quem pode dizer aleluia essa manhã? Davi é um exemplo para a gente, porque ele está louvando a Deus pela vitória sobre os seus inimigos, e ele está exaltando a Deus como sendo o verdadeiro responsável pela proteção. Quando nós oramos e nós dedicamos a Deus essa responsabilidade, além de adorá-lo, nós estamos dando a Deus essa prerrogativa, dizendo: Senhor, tu és o meu protetor, me protege, tu és o meu médico, me cura, tu és o meu lugar seguro, me defende, tu és o meu ajudador, me ajuda nesse momento aqui. Quando eu coloco essa responsabilidade sobre Deus em adoração, eu estou tirando essa responsabilidade de mim mesmo e de qualquer outro subterfúgio que poderia me ajudar. Eu estou tornando Deus exclusivo. Senhor, tu és, tu és, tu és, tu és, é para ti, vem de ti, tu és o meu objetivo, e eu não coloco, eu não posiciono ninguém além de Deus como responsável por me proteger, por me socorrer. Mas de igual modo, como ninguém mais é responsável por me proteger, me socorrer, me ajudar, ninguém mais é digno de glória. Só Deus é digno de glória. Ninguém mais é digno de louvor. Só Deus é digno de louvor. Ninguém mais é merecedor de adoração. Só Deus é merecedor de adoração. Quem pode dizer aleluia essa manhã? Oh, glória ao nome de Jesus. Só Deus é merecedor de adoração. Eu quero concluir dizendo a você que Davi tem sempre uma adoração no coração.
Davi tem sempre uma adoração preparada. Davi inicia muitas das suas orações com uma adoração, com um louvor, com uma gratidão, e nós temos que adotar a atitude de Davi. Olha o Salmo 145, verso 1 e 2: eu te exaltarei, meu Deus, meu Rei, eu bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei, louvarei teu nome para todo sempre. Tem uma adoração, tem uma adoração. Você pode começar a sua oração adorando, engrandecendo o nome daquele único responsável por trazer as nossas situações sob controle. E quando ele faz isso, ele merece louvores, merece adoração, merece engrandecimento. Aleluia! Davi em suas orações também faz petições. E você, quando orar, pode pedir também. Não há problemas em pedir. Olha o que Davi nos diz no Salmo 86, verso 1 e 2. Ele clama: inclina, ó Senhor, os teus ouvidos, responde-me, pois estou aflito e necessitado. Guarda minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus, salva o teu servo, quem te confia. Davi tem adoração, mas Davi também tem petição. E Davi não pede a mais ninguém. Davi não pede a seus pais, Davi não pede a seus conselheiros, Davi não pede a seus amigos mais próximos, Davi não pede a seus irmãos de batalha e de guerra, Davi não pede aos seus valentes, pessoas que morreriam por ele. Davi pede ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. É só a Ele que eu levanto as minhas petições, é só a Ele que eu levanto os meus pedidos. Oh, aleluia! Davi tem petições, Davi tem adoração, mas Davi também tem cânticos seletos para os momentos mais obscuros da sua existência. E nos cânticos de Davi, começa com o Salmo 104, versos 33 e 34. Ele diz bem baixinho, bem suave em seu coração: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa manhã o Espírito Santo nos incentiva ao projeto de oração, ao processo de oração. E nós vamos tomar a postura de Davi na oração. Nós vamos orar enquanto estivermos fugindo de inimigos externos, nós vamos orar enquanto estivermos escapando de inimigos internos. Nós vamos cantar ao Senhor em oração quando Ele nos livrar das batalhas, das adversidades dos nossos inimigos. Mas nós não colocaremos ninguém acima de Deus. Ninguém merece os nossos pedidos, ninguém merece nossas confissões, ninguém merece nossas solicitações, ninguém merece os nossos desejos além de Deus. Para Ele nós clamaremos, a Ele nós oraremos, no nome dEle nós pisaremos o adversário e venceremos, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Aleluia! Em nome do Senhor, em nome do Senhor. Aracoxamaia bacia dele, orelele bacia, arabacia mandorele bacia.